Olá, sou o pastor e professor Valdeci do Carmo. Quero comentar a lição de número 6, publicada pela CPB, lição de adultos, onde traz o tema "O filho é igual com o pai". Uma lição que tem 3 objetivos principais em seus tópicos, em cada tópico objetivo, onde o primeiro tópico vai mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus e o Filho unigênito. E no segundo tópico tem por objetivo refutar a heresia do subordinacionismo. No terceiro, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Uma lição de fundamental importância, como todas as demais, para trazer para nós ensinamentos preciosos acerca da pessoa de Jesus Cristo. É importante entendermos algumas considerações quando estamos abordando aqui no tópico primeiro a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A ideia de filho na cultura judaica. É muito importante que se entenda que a ideia de filho na cultura judaica vai muito mais além do que a concepção de filho para nós hoje, na atualidade, no mundo ocidental em que vivemos. Na cultura judaica, o filho, quando usamos o termo filho, ele expressa, carrega um profundo significado que tem a ideia de identidade e semelhança com o pai. Quando se usa a expressão filho, está trazendo uma semelhança com o pai, identificando ele em semelhança total com o pai. Não é uma semelhança apenas biológica, mas também espiritual e cultural. Então, refletindo nessa semelhança um vínculo de continuidade, um vínculo de identificação e um vínculo de autoridade. É o caso de Jesus Cristo. Então, quando Jesus se intitula de filho e faz menção do pai, está trabalhando até agora, portanto ele trabalha, acende a ira dos judeus. Por quê? Porque os judeus compreenderam perfeitamente que Jesus estava se identificando com o pai. Esta expressão, onde ele se coloca como filho, está claramente compreendida para os judeus. E, obviamente, eles não queriam aceitar isso de forma nenhuma. Então, quando ele usa essa expressão, os judeus sabiam que havia uma conexão em suas palavras com a pessoa do pai. E essa expressão, de fato, traz uma conexão de essência e caráter. O ministério de Jesus, aquilo que ele exerceu na terra, exerce as qualidades, ou melhor, reflete as qualidades do Pai. Então, Jesus refletiu em toda a sua maneira de viver as qualidades do Pai, a identidade do Pai, na sua missão redentora para salvar a humanidade. Isso é muito mais do que uma mera designação. Sou filho de Deus. Não, muito mais do que isso. Está refletindo o caráter, está trazendo identificação com o Pai, está mostrando a sua semelhança, está mostrando a consubstancialidade existencial. Por isso é importante entendermos que Jesus está aqui se declarando Deus, igual ao Pai, em semelhança, em caráter, em tudo. É consubstancial com o Pai. Dentro desses argumentos que estamos apresentando, eu quero que cada professor, desejo, melhor dizendo, que cada professor, ele saiba explorar essa parte da identificação de Jesus como filho, identificar-se com o Pai, entendendo claramente que isso é uma declaração precisa, que Jesus é igual ao Pai. Alguém pode argumentar, mas Hebreus capítulo 1 fala acerca de Jesus: tu és meu filho, hoje te gerei. Mas Hebreus capítulo 1 também, mais adiante, mostra Jesus como Deus, mostra Jesus como alguém que precisa e deve ser adorado pelos anjos. E se você observar Hebreus capítulo 1, verso 5, onde fala: tu és meu filho, hoje te gerei, é uma citação do Salmo 2, verso 7, cujo cumprimento se dá na ressurreição de Jesus Cristo, lá em Atos 13, e o verso 33 está claramente explícito esse significado de ser filho do hoje te gerei. É uma alusão à ressurreição de Jesus Cristo.
Prezado professor da Escola Bíblica Dominical, você tem uma ferramenta preciosa na sua mão, que é a lição bíblica, livros de apoio e tantos outros livros que podem te ajudar. E, acima de tudo, a palavra de Deus. Que você consiga ministrar uma boa aula, uma boa exposição, identificando Jesus como Filho de Deus, em consubstância com o Pai e de igualdade com o Pai. O tópico 2 da lição número 6 da CPAD, o Filho igual ao Pai, o tópico 2 tem por objetivo e por título mostrar para nós claramente a heresia do subordinacionismo. É importante que entendamos que não existe uma subordinação de Jesus ao Pai em relação à eternidade, em relação ao seu ser ontológico. Creio que isso já foi falado em lições anteriores, mas é importante reforçar que ontologicamente, ou seja, na Trindade ontológica, não há hierarquia no relacionamento. O Pai não é o Filho não é o Pai, e da mesma forma que o Filho não é o Espírito não é o Filho nem o Pai, etc. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo são distintos. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito não é menor ou maior que o Pai também. Os três coexistem eternamente. Pois bem, mas o subordinacionismo vai pregar uma subordinação de Jesus ao Pai. Não uma subordinação dentro do plano econômico, do plano da salvação. Não uma subordinação, aquilo que já mostramos na Trindade ontológica, na Trindade econômica, onde no plano da salvação Deus se apresenta como o Pai, o que planeja, o Filho, aquele que executa a salvação, que consuma a salvação, e o Espírito Santo é que aplica a salvação. Dentro disso há uma forma de se relacionar para se revelar à humanidade, mas ontologicamente, no ser de Deus, na existência de Deus, naquilo que Deus é, a Trindade, ela é totalmente unânime, coexistente, na mesma substância, como já foi abordado anteriormente. Mas, dentro do tópico 2, nós temos aqui a heresia do subordinacionismo. Orígenes foi um dos principais pilares que deu início ao subordinacionismo, derivando aí do monarquianismo dinâmico e adocionismo. Todos eles mostram a subordinação de Jesus, que veio também ser apresentado por Ário. Vale lembrar para você que Orígenes ele foi influenciado pelo neoplatonismo. O neoplatonismo é uma corrente filosófica que surgiu no século III e que incorpora elementos do estoicismo e tradições orientais. Acredita-se em um Deus que é uno, mas que tem uma hierarquia muito grande. E todos os seres criados, inclusive Jesus Cristo, é um ser que se relaciona com um ser transcendente, mas subordinado a ele. Por isso, deriva-se o nome monarquianismo dinâmico. Por quê? Monarquianismo vem de monos, único, e juntado com liderança, o arque, de liderar, de governar. Aí surge a palavra monarquianismo, e que tenta conciliar a unidade de Deus com a pessoa de Cristo, colocando Cristo subordinado. Dinâmico por quê? Dinâmico vem também do dunamis, ou dunamis, que está ligado a poder, força, essa força que sustenta Jesus, ou seja, Jesus foi um homem que recebeu o poder divino no batismo. Esse poder lhe deu o direito de ser filho de Deus e não filho eterno. A ênfase está na operação da dinâmica na vida de Jesus. E essa operação, essa forma de operar, Deus é o supremo soberano, Cristo é subordinado a Ele, porque Cristo não é eternamente um filho de Deus. Cristo é um filho gerado e recebeu esse dom, esse título, esse poder após o batismo. Percebe-se que é uma grande heresia, que desde o princípio o Evangelho de João já mostra que o Verbo
No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós, falando do processo encarnacional do Verbo. Tem também os adocionistas, que está ligado à adoção, a palavra adocionismo. E da mesma forma, Jesus foi adotado, possivelmente no batismo. Essa é a forma, não filho eterno, adotado no batismo. No monarquianismo dinâmico, Jesus, da mesma forma, em um dado momento, torna-se filho de Deus, possivelmente o batismo. E da mesma forma, o adocionismo ensina que é no batismo que Jesus torna seu filho de Deus. Portanto, desta forma, ele tem que ser subordinado a Deus. Isso é uma grande heresia, infelizmente, uma grande heresia. Para combater a área do arianismo, que seguiu o mesmo princípio de Orígenes, foi preciso, então, convocar um concílio. Alexandre foi um homem que se destacou desse concílio, foi um importante bispo da igreja, se opôs a Ário, se opôs a essas ideias. Ário procurava se apoiar também em Orígenes, que foi um dos primeiros teólogos da igreja cristã. Só que Orígenes estava influenciado pelo neoplatonismo. Em suma, o que foi o resultado desse concílio, chamado de Concílio de Nicéia, é que a divindade de Jesus foi afirmada. Ali ficou criado o credo niceno, onde Jesus é Deus, eternamente coexistente com o Pai, Deus de Deus, da mesma substância. Isso é o Jesus que nós conhecemos. E, obviamente, torna-se na encarnação o Deus homem. O mistério teantrópicos, né? O teantrópicos de Deus, homem, antropos de homem e Deus de Deus. Então, torna-se o Deus homem andando na terra. Dentro desse modelo, você pode abordar claramente na sua lição, definir esses conceitos e mostrar, como já mostrou anteriormente que Jesus é Deus da mesma essência, agora você vai mostrar apenas os erros do subordinacionismo, mostrando que não há uma subordinação eterna, mas sim dentro de um dado momento no plano salvífico. No terceiro tópico da lição, aborda-se então como o subordinacionismo se apresenta hoje. E vale lembrar que esse é o terceiro objetivo da lição. Nós temos hoje, de certa forma, o subordinacionismo apresentado, muda-se a roupagem dentro do islamismo. O islamismo até aceita Jesus como Messias, como um profeta, mas jamais como filho de Deus. Não é filho de Deus. Para o islamismo, Jesus não é o filho de Deus. E ainda coloca Maomé acima dele. Irmãos, não há necessidade nem dificuldade de se entender que o islamismo não segue o nosso Deus verdadeiro, que é um Deus triuno. Não reconhece Jesus como Deus, muito menos o Espírito Santo. Inclusive, o Alcorão afirma que é blasfema dizer que Jesus é filho de Deus. Isso é o que eles dizem, tomando por base uma péssima interpretação ao dizer que se Jesus é filho de Deus legítimo, então Deus teria que ter um relacionamento conjugal com Maria. Sabemos pela palavra de Deus, pela Escritura Sagrada, que Maria ficou grávida, gerada pelo Espírito Santo. Operou-se o mistério da reencarnação. E nesse mistério da encarnação, nós temos aí o que chamamos de união hipostática, onde a natureza divina se une com a natureza humana, tornando-se Cristo, o homem-Deus, ou Deus-homem na Terra. Isso é importantíssimo, irmãos. O mistério da encarnação, que já foi estudado nesse trimestre. Pois bem, há também hoje, dentro do subordinacionismo, há também um movimento conhecido como Testemunho de Jeová, que continua insistindo que Jesus Cristo é um ser criado, que o concílio niceno é válido, que de maneira nenhuma poderia aceitar Jesus ali como o Deus verdadeiro, que é um concílio feito pelos romanos, é um concílio pagão, etc, etc. Prezado amigo, prezado irmão, prezado professor, não vamos perder o foco daquilo que nós cremos desde o princípio, que Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado,
mas sim porque é da mesma substância do Pai. Jesus é o primogênito de toda a criação. Que o Senhor Deus ilumine a todos nós, todos que irão aprender essa lição tão maravilhosa. E professor, valha-se das suas pesquisas, valha-se de fontes de pesquisa, valha-se de livros que conta, que traga-nos a história dos credos, principalmente neste caso, o credo niceno. Use os materiais que já foram indicados. Dê uma aula espetacular para a honra e glória de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e que abençoe a todos nós, em nome de Jesus.